Estamos de regresso em 2023 com mais uma edição do Conversando Com. O primeiro entrevistado deste ano, Alexandre Pinela Alves, filho do António e da Maria e irmão da Cátia, do André e da Eva. Nasceu a 31 de agosto de 1995 em Lisboa. Alexandre, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por teres aceito o convite de participar em mais uma edição do Conversando. E, como sempre, começamos pelo início. Quem é o Alexandre? O Alexandre é um jovem professor, bastante proativo socialmente, depende dos dias, às vezes não apetece viver, não apetece existir. Sou muito curioso, muito ambicioso e tento sempre fazer o melhor que consigo. Pronto, este é o Alexandre. A tua infância foi passada em Grândola? Sim, a minha vida toda, praticamente, foi passada em Grândola, sim. A infância, mais precisamente, na Aldeia do Futuro, portanto, as primeiras memórias de infância que eu tenho são na Aldeia do Futuro. E, aliás, até gostava de viver lá, portanto, foi um período interessante. Eu tinha que ir para a vila, para a escola primária, depois ia para a aldeia outra vez. Foi lá onde eu aprendi a andar de bicicleta, aquelas primeiras memórias que nós temos de infância. Ia muito para, lembro-me de ir com a minha irmã mais velha, a Cátia, para a sede, aquilo é uma sede, um edifício ali na Aldeia do Futuro, ali no Campo da Bola, aquela coisa de azul que lá está, com aquele azul turquesa leve, jogar jogos como as cartas, aquele jogo das peças, como é que se chama? Não consigo chegar lá. Aquele jogo das peças, dominó, não é dominó? É dominó? Sim. Juntas os dois com os dois, pronto, dominó. Isto está péssimo. Não são para os jogos. E pronto, fiz praticamente lá, vivi lá até aos 8 anos. Entretanto, mudei-me para a vila ali por volta do terceiro ano, portanto foi alguns no terceiro ano, não tenho bem a percepção de quando é que foi. É por isso que normalmente digo sempre que foi aos 8 anos, porque eu sei que estava no terceiro ano e portanto consigo fazer esta estimativa por aí. E na altura mudei-me para o bairro de São João, onde vivo desde sempre. E foi uma experiência boa, porque conheci muitas pessoas novas. Entretanto, também fiquei vizinho de algumas das pessoas com quem depois passava muito tempo fora das aulas, porque na escola primária nós tínhamos um sistema que eu adorava, que era, tínhamos as aulas de manhã e depois almoçávamos e tínhamos estados livres, íamos para a biblioteca. Não é? Então aquilo era passado a brincar, como é suposto. Então era uma infância, tiveste uma infância feliz, com muita brincadeira. Sim, com direito a tudo, que envolvia jogos e atividades, e fazer teatros, e fazer... Aliás, eu passava tardes inteiras, isto é uma cavidade que eu disse, cara, até é bastante interessante, tardes inteiras a jogar ao cospe na ludoteca, portanto, em miúdo. E adorava aquilo e jogava imenso. E tive a sorte de depois ficar a viver muito perto da Diolinda, que também era da ludoteca, portanto aquilo também acabei por criar uma relação interessante também com a Diolinda e com a filha da Diolinda, com a Alice, e com outras pessoas ali da rua, a Joana Neta, etc. Portanto, depois íamos todos brincar e brincámos imenso. Eu passei praticamente toda a memória que eu tenho assim de aprendizagem, até muito mais do que a escola, durante esse período foi... Aprendizagem inicial, não é? De brincadeira e de convívio. Havia muito mais crianças nessa altura na Aldeia do Futuro do que há agora, pronto, vivendo no centro de Grândola é mais habitual, não é? Sim, é diferente. Eu não tenho assim grandes memórias. Aliás, eu vivia que na Aldeia do Futuro era vizinho de alguns colegas de escola, também da escola primária, que também ajudava. E era um ambiente muito mais de ir brincar na rua, aquela coisa. Quando mudei para a vila, ainda se brincava na rua. Portanto, não é como hoje em dia. Os miúdos hoje em dia não brincam. Brincavam muito na rua, ali à frente de casa, etc. Mas é diferente, sim. É muito mais impessoal. Tu não vais ao outro lado da vila brincar com os teus amigos. Enquanto tu vais ao outro lado da aldeia, que é já ali. Portanto, sim, mas não acho que na Aldeia do Futuro fosse muito diferente da vila, embora seja um bocadinho mais familiar. Ok. Entretanto, vais avançando na escola. Sim. E na tua adolescência. E como é que foi? Tu estudaste tempo em Grândola, certo? Sempre em Grândola. Portanto, eu passei da escola primária para o segundo ciclo, para a escola básica de Dom Jorge do Encastre. Foi uma experiência horrível, péssima. Testei o segundo ciclo porque tinha uma turma muito complicada, éramos muitos, eu acho que nós éramos 32 no quinto ano, e depois não sei se éramos um bocadinho menos, porque na altura também se chamava muito e, portanto, havia sempre uma redução um bocadinho maior, mas era uma turma tinha muita gente de Melides, pessoas do canal e pessoas de fora de Grândola, e amigos de Grândola que eu não conhecia. Portanto, a minha turma da primária, que eu gostava muito, foi partido aos bocados, e que na altura foi um bocadinho um choque de educação.
Depois tinha professores que também eram, foi uma altura de muita instabilidade, e são uns professores um bocado esquisitos nessa altura. Tive assim tudo o que há assim nesse percurso, eu acho que me calhou tudo. E também tive bons professores nesse período, professores que hoje sou colega, muito deles, mas professores que foram bons professores e que me ajudaram durante aquele período. Mas assim que tive a hipótese de fugir da escola básica, e portanto passei logo para a secundária, porque eu não queria cá estar a continuar naquele ambiente, que era um ambiente mais pesado do que a secundária. E essa mudança tornou tudo mais fácil ou... Foi espetacular. Eu passei para a escola secundária no 7º ano, na altura nós tínhamos a opção, entretanto acabaram com isso, portanto, as escolas não eram agrupadas como são hoje, e eu fiz parte do grupo de alunos que passou para a escola secundária. Okay. E, portanto, quando cheguei à escola secundária, primeiro eu reencontrei grande parte dos meus colegas da escola primária. Portanto, a turma volta-se a juntar, o que foi bom. E, por outro lado, o ambiente da escola secundária era um ambiente mais tranquilo, porque aquilo eram só 2 turmas de 7º ano, portanto, eram 2 turmas de 7º, de 8º, etc. E depois os secundários, portanto, éramos nós e os crescidos. Portanto, aquilo até funcionava quase motivacionalmente, do género, olha, ali os crescidos vão ser como eles. E, portanto, foi, em termos de ambiente, depois tive professores também muito fixes na secundária, foi um salto muito, muito importante. Seja até em termos de hábitos, de facto, ter ido mais longe para a escola, tinha que voltar mais sozinho, tive que conhecer mais pessoas, e, portanto, foi um bom processo. Eu fiquei muito feliz. E nessa altura já tinhas alguma percepção do que iria ser o teu futuro ou nem por isso? Não, zero. É assim, eu acho que normalmente nós não temos. Eu criei a percepção que queria estudar porque a minha irmã mais velha estudou, portanto, a minha irmã mais velha tem 13 anos de diferença de mim. Portanto, ela já estava na faculdade, ela foi para a faculdade quando eu estava no 1º ano, uma coisa assim do género. Portanto, eu ganhei uma simpatia maior pelo estudo porque tinha um incentivo em casa. Tinha uma pessoa em casa que não vivia comigo, mas na família. Porque a minha irmã foi a primeira licenciada da família, portanto não há uma cultura de estudo muito grande na família. E, portanto, isso serviu de motivação. Não sabia o que queria. Eu comecei a perceber que gostava muito da história ali a partir do 8º, 9º ano, especialmente no 9º ano, que é a história do século XX, é muito mais apelativo para nós gostarmos, e de geografia também ali a partir do 8º ano. Portanto, foram as 2 disciplinas onde eu me destacava e tinha notas sem grande dificuldade. Não estudava propriamente muito. Mas na altura também tive uma série de professores que me ajudaram a melhorar, e que eu me lembro sempre que é a professora Libânia, com o português, etc., e que me ajudaram também a perceber que tinha uma vocação maior para as ciências sociais. Aliás, nós no 9º ano tínhamos uma diretora de turma que também veio de fora e que depois chegou a ficar cá em Grândola, que é a professora Ana Cláudia, e ela fez umas pastinhas de finalistas no final do 9º ano. Aquilo é assim, eu tive esquecido daquilo durante anos, entretanto há uns tempos encontrei aquilo no armário. E aquilo as pessoas já lá umas mensagens, e é engraçado, porque vais ver as mensagens que eu tinha lá e já era tudo professor ou para a história. Portanto, não foi para a história, mas foi para a geografia. Portanto, já havia essa percepção das ciências sociais e foi que eu comecei a criar este gosto pelo estudo e pela escola. Mas era como qualquer adolescente que sabia lá o que é que eu queria ser. Aliás, só me decidi no final, portanto, como todos. E consideravas-te um bom aluno, apesar de teres essa apetência para o estudo, vá, QB, eras um bom aluno ou nem por isso? Era um aluno razoável, médio, para o bom, assim, tendencialmente para o bom, mas não era um aluno bom. Aliás, já tive 5 negativas no primeiro período do 9º ano e nunca mais me esqueci disto, porque foi um trauma, não é? Mas tinha muitas dificuldades, especialmente a nível da escrita e da leitura, eu sempre tive muitas dificuldades e da matemática e, portanto, não conseguia ser um aluno extraordinário, até porque não tinha... Quer dizer, nós somos 3 lá em casa, e, portanto, aquela história de chegar a casa e ter ali um pai focado em ti para tu fazer os trabalhos de casa, quer dizer que eu tinha mais 3, portanto aquilo não funcionava assim. Eu tinha que depois fazer natação, fiz natação a minha vida toda e, portanto, como fazia natação também tinha os treinos e, portanto, também não estudava muito. A verdade é essa, passava muitas horas a jogar computador e aquelas coisas todas. Portanto, era um razoável, ia sendo. E tinha uns momentos muito melhores e tinha outros momentos que não eram muito bons. Como todos, não é? Como todos temos, sim. Claro. Alguns são sempre bons, outros são sempre maus. Pronto, fazendo aqui uma pausa na educação. Mencionaste, há bocado quando conversávamos, fazias natação, Sim. jogavas jogos, Sim. onde é que encaixavas isso depois com o subir do teu interesse na área que depois virias a seguir? A questão dos jogos, há sempre tempo para tudo, é uma coisa impressionante. Nós andamos sempre a queixar a vida toda, não temos tempo. E a verdade é que quando nós estamos na escola, e igual nós adultos temos essa percepção sempre, tínhamos sempre tempo para tudo. Eu tinha muito tempo para fazer treinos de natação. Eu também fiz natação desde que me lembro, mas assim, de forma mais oficial, foi para aí desde o 2º, 3º ano de escola.
E depois comecei a fazer competição logo a partir do 5º ano, portanto, com os 10 anos até sair da escola, portanto, aos 18 fiz sempre competição. E tinha treinos, todos os dias, eu era 3 vezes por semana, e depois começou a ser todos os dias, e cheguei a ter treinos bidiários, em que me treinar às 7 da manhã, que eram Competições. competições ao fim de semana, e competições de 2 dias, e depois jogava os jogos quando chegava à casa da escola, pronto. E então isto foi sempre uma gestão complicada, mas que eu preferia, ou seja, como nunca teria resultados muito maus, sempre tive liberdade para fazer essa, e adorava. Aliás, eu aprendi muito, seja até em termos de conviver, por isso para mim é sempre importante fazer esse desporto. Nós aprendemos muito e aprendemos a conviver e a respeitar os outros, e é um ambiente. Trabalhar em equipa. Quer dizer, a natação não é provavelmente um Sim, trabalho de equipa, sim. mas há um trabalho, mas também há um espírito coletivo, sim. Sim. Também fiz badminton no desporto escolar e, portanto, eu andava sempre metido aí nas cobaiadas todas. E o badminton também gostava muito, até cheguei a umas competições do desporto escolar com a escola. Também é uma coisa muito boa. E, portanto, mas fui sempre gerindo o equilíbrio, fui sempre o equilíbrio bem. Sim, no 12º é que a coisa já não correu tão bem, que já tive que começar a abdicar de algumas coisas, mas isso acho que é natural. Tens aqui uma expressão muito interessante. Em que em um momento da tua vida, o teu pai teve um acidente e tiveste que crescer um bocadinho mais rápido. Sim. E disseste-me que tiveste que crescer um bocadinho mais rápido e com uma autonomia acrescida devido a um certo pensamento idiota da possibilidade de vir a ser o homem da família. Sim, isso foi uma fase ali temporária. No 7º ano treinava natação, ia para a escola de natação, tinha passado para a secundária, portanto estava feliz nesse aspecto, e portanto meu pai teve um acidente muito grande e teve quase um mês em coma, e portanto foi uma situação muito complicada. E na altura, eu como sempre fui uma pessoa assim um bocado atenta, o que é que eu percebi? Bom, isto... Vou ter de assumir as rédeas. É um pensamento estúpido, porquê? Porque eu tenho um irmão mais velho, portanto, falhança, e tenho um irmão mais velho ainda, portanto isto é tipo um pensamento um bocado estúpido. Mas que foi muito útil na altura, porquê? Porque eu pensava assim, a minha mãe está naquele estado, coitada, não é? O acidente, tem os filhos, não é? E na altura assumi este pensamento e foi ali um período que fiz uma espécie de autonomia. Deste um passo em frente assim, sem saber... Sem saber muito bem, e em retrospectiva é que consigo perceber que dei. Coisas como fazer camas, fazer cama antes de deitar, foi na altura em que comecei a ganhar alguns vícios parvos tenhos, que é fazer a cama antes de deitar, etc. Porque veio dessa ideia de responsabilidade de ter que assumir um papel diferente, que é um papel parvo. Quer dizer, porque eu disse que isso era idiota, porque quer dizer, não é um miúdo com irmãos mais velhos ainda por cima, ainda se fosse um mais velho, mas não é o caso. Pois, mas é engraçado nessa idade tu teres essa ideia, independentemente de acharmos que seja idiota ou não é isso que está em questão, mas tu com essa idade, na altura do 7º ano, teres esse pensamento, né? Não é muito normal. Sim, às vezes esses tempos difíceis fazem-nos dar assim uns saltos maiores. Regressando à escola. Sim, depois a minha vida é quase a escola. Estás ali, história e geografia ao mais alto nível e, entretanto, chegas à altura de tomar uma decisão, não é? Para as humanidades ou para a faculdade? Para as humanidades? Para as humanidades. Sim, eu fui para as humanidades porque, quer dizer, eu sempre fui uma nulidade a matemática. Aliás, ainda hoje eu quando ensino às escolas penso assim... Sim, já somos dois. É péssimo, é horrível. Eu não consigo perceber a matemática desde que começou a haver x, y, e começou a deixar de fazer sentido. Aliás, o meu problema com matemática começou no 5º ano, porque eu lembro quando começou as frações ainda percebi, na altura dava as frações no 5º ano, e depois a partir daí dou um salto, eu lembro do Teorema de Pitágoras, que é tipo anos mais tarde, e depois dou um salto e não me lembro nada. Portanto, aliás, eu fiquei chocado quando descobri que tínhamos dado a fórmula resolvente no terceiro ciclo, porque eu apanhei a fórmula resolvente na faculdade e achei aquilo um milagre. Eles nos deste isto no terceiro ciclo e eu, não me lembrava de nada. Péssimo, era mesmo muito mau aluno em matemática. Fazia contas básicas, mas nada de extraordinário. E portanto na altura foi um bocado decidido. Também não havia em grande na altura muitas opções. Hoje em dia os miúdos têm artes e têm economia e na altura só tínhamos humanidades ou ciências. E portanto ciências estava fora de questão, porque físico-química, nulidade tal e qual. Matemática, nulidade tal e qual. Biologia ainda tinha ali umas noções. Uma simpatia, mas quer dizer, vamos lá evitar aqui sermos ridículos, não é? Portanto, acabei por ir para humanidades, porque gostava de história, portanto também não foi uma escolha muito difícil, não foi de género, não gosto de história, não, gosto bastante de história. É o óbvio. É o óbvio, portanto, até gostava mais de história do que de geografia na altura, achava a história muito mais interessante. Eu aplicava um bocadinho a ler, o que era uma coisa que eu não tinha ainda muitos hábitos de leitura, mas foi por aí que escolhi. Portanto, depois aterrei nas humanidades com uma turma nova, tinha muita malta de Carvalhal que eram impecáveis, foi uma turma muito engraçada. E durante aqueles 2 anos foi um ambiente incrível, tivemos professores muito bons, há algumas grandes referências aqui da escola,
Tive bons professores de História também sempre, o que também ajuda, porque os professores também fazem muita diferença. Tive a professora Esmeralda e o professor Mário, portanto, me motivaram muito para a disciplina, mas depois sou um traidor e para humanidades, mas não interessa, para a geografia. Mas correu muito bem esse período também, sim. E aqui no secundário começas também a meter-te em mais coisas, não é? Sim, sim, eu tenho uma fixação de vida por me enfiar em coisas e depois não dou à conta e depois digo que não tenho tempo e faço aquele jogo todo. Sim, eu na altura, no 10º ano, fui meio selecionado, meio que eleito, na altura não foi obviamente eleições, para ser o representante dos alunos do Conselho Geral. Então, basicamente foi enfiar pessoas no anfiteatro e perguntaram quem queria ser e eu tive aquela ideia para dizer, eu quero. Pronto, e na altura fiquei como representante dos alunos no Conselho Geral. Foi uma experiência de vida interessante porque eu não fazia a mínima o que era o Conselho Geral. Sabia lá o que era o Conselho Geral e que era um órgão da escola e que era muito importante. Mas a minha. A minha escola era as pessoas e a direção e pouco mais. E portanto tive 2 anos no Conselho Geral e depois mais um ano por extensão porque a escola foi na altura agrupada. Ao mesmo tempo também estive na Comissão de Prémios de Mérito por inerência ao facto de ser do Conselho Geral e aquilo deu-me uma estaleca muito grande em termos de ter que ler documentação, metade dela não percebia. Eu lembro que uma vez numa reunião fazer uma pergunta super óbvia sobre o orçamento da escola, porque eu não percebia, não é? A gente recebe a documentação e o aluno sabe lá perceber no 10º ano ou 11º ano a complexidade daquilo que está a ler. Mas foi uma experiência e foi na altura que acabei por me movimentar mais e depois acabei por estar tão envolvido. Depois fiz para ali uma tentativa de criar uma associação de estudantes na escola, que depois saiu furada porque não correu muito bem. E portanto perdi as eleições e portanto aquilo foi uma coisa um bocado estranha. E depois também fui, durante esse período, portanto já aqui no embalo todo da participação cívica, entre aspas, presidente da Comissão de Finalistas do secundário. Portanto, comecei no final do 11º e arrastei para o 12º. Portanto, durante todo o período do secundário estive sempre envolvido Em coisas. na vida escolar e muito ativo e gostava bastante daquilo que Sim, fazia. isso também deu outra bagagem para o teu dia a dia, não só em termos de discurso, mas também em termos de vivências sociais. Sim, e de experiências. Nós somos aquilo que fazemos, não é? Uma parte muito grande de nós. E o facto de não ser só aquilo, não estás só envolvido não seres aquele aluno básico que vai para a escola e vai para casa, vai para a escola e vai para casa. Portanto, eu ia para a escola, ia para casa, tinha treinos e depois ainda tinha o Conselho Geral e depois no final tive a Comissão de Finalistas. E, portanto, tudo isto aumentou-me as experiências de vida e, portanto, tornamos uma pessoa diferente, temos uma postura Sim, diferente, sim, etc. sim. E deu-me uma estaleca. Entretanto, chegas àquela altura que os finalistas, Sim. muitos deles temem devido a essa questão que falámos ao início, que é que não saberem muito bem o que é que vão querer. Mais uma vez tens de tomar uma decisão. Sim, a nossa vida parece que salta de decisões em decisões. Aí já tinhas a noção, por muito tenue que fosse, que querias enverdar pela educação ou ainda era uma escolha antes dessa? Portanto, eu na altura, eu terminei, nós estamos em 2012, 2013, portanto foi uma altura de havia uma grande, sabe isto perfeitamente, portanto, de crise, e, portanto havia muito desemprego na altura e quando eu decidi para a Geografia, primeiro, muito antes do ensino, não foi tanto uma lógica de emprego, porque em Humanidades era tudo desemprego garantido na altura que eu estava a candidatar, era porque gostava mais e porque tinha média, porque era mais prático. Para a História tinha média em algumas faculdades, mas não queria para lá. Acabei por ir para a Universidade Nova. Até porque não é muito usual os jovens fazerem a escolha que tu fizeste, né? E irem para uma área relacionada com História e Geografia. Sim, não não é muito comum, né? Não, quer dizer, para mim que sou de Humanidades acabava por ter um bocadinho de ser uma opção mais óbvia, mas sim, não é muito comum. Sim. Não somos assim tantos, os cursos não são muito grandes, portanto é uma coisa um bocado rara, mas para mim não foi como não foi pela empregabilidade, foi pelo gosto, que eu recomendo sempre que as pessoas façam, acabou por não ser tão dramático. Mas em relação ao ensino, nessa altura, não. Portanto, eu, quando entrei na faculdade, a ideia de ser professor era uma ideia ridícula, portanto, era desemprego garantido, vida precária garantida, ainda é um bocadinho, mas é diferente. Portanto, nunca pensei durante muito tempo, isso nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Nem sequer ainda andava aí a marinada. Eu lembro de brincar muito aos professores quando era miúdo, mas era brincadeira de miúdo, nunca, depois na altura, não, era tipo professor. Eu lembro que tinha um duque que queria ser professor, das praxes e pensava assim, este gajo é muito parvo, como é que ele quer ser professor? Pronto, Afinal, olha. Correu-me mal, sim, correu-me mal. Então, foste para a faculdade? Para a faculdade, para a Universidade Nova de Lisboa,
Fui para a Nova na altura conhecia umas pessoas que acabaram por me dizer que era preferível a Nova, e portanto eu fui assim um bocadinho, porque eu não conhecia nada. A minha irmã estudou enfermagem em Beja muitos anos antes sequer da massificação do ensino superior, portanto eu não conhecia nada daquilo que era o mundo universitário. Sim, isso tocas noutros temas interessantes, né? Para quem vive nesta zona de Portugal, que é a mudança ainda para mais longe do que, por exemplo, a tua irmã foi para Beja, é longe, mas é sempre está mais perto, outra, né? Sim. Tu foste para uma cidade, Sim. Lisboa, para uma faculdade que não conheces, para uma zona que não conhecias assim tão bem. Sim. E como é que foi essa mudança enquanto grandelense, jovem grandelense, essa mudança? Foi um choque, porque nós vivemos aqui nesta pequenez, nós gostamos, não estou a pôr isto em causa, mas às vezes nos faz-nos bem abrir os horizontes. E então eu, quando fui estudar para Lisboa, eu sempre gostei muito de Lisboa e sempre achei o máximo a cidade. Mas conhecia muito pouco e é diferente de conheceres ir lá de vez em quando ao shopping do que tu ires lá viver e trabalhar e tal. E então, o primeiro contacto que eu tive com a faculdade foi deslumbre. Portanto, eu estava fascinado. Chega a uma faculdade que tem 5.000 alunos. Portanto, metes-te ali no meio e é tipo todo mundo num campus minúsculo. Assim, o campus da Avenida de Bernardo é uma coisa minúscula, portanto aquilo é um fartote. Vou viver para Lisboa. Portanto, na altura aquilo que eu achava encantador, depois durou um pouco de tempo, também ao fim de 3 meses estava farto, que era, vou apanhar um autocarro, vou apanhar um metro, que é o pensamento estúpido. Vou apanhar um autocarro, vou apanhar um metro e não sei o quê, vou para a faculdade, todo contente. Eu estou feliz todos os dias, com os fones nos ouvidos e a rotina, porque eu vivia com a minha avó tem uma casa perto de Lisboa, em Via Longa, e então acabou por ser um bocado suburbano, também commuter, mas gostava muito daquilo, achava aquilo fantástico. E conseguia fazer a minha vida tal e qual, porque aquilo em Lisboa nós temos transporte a qualquer hora, e portanto, mas o choque maior foi, passado da pequenez daqui para a grandeza. Para a grandeza do que é Lisboa, ter liberdade total, que eu vou secar explicações, eu faço o que eu quero, não é bem assim, mas é fácil, porque o dinheiro também não chega para tudo, e portanto, nós, o universitário é assim um misto entre fazer tudo o que nós queremos com não fazer nada porque não temos dinheiro. E foi um primeiro ano em que eu fiz muita ramboiada, portanto, lembro, estudava muito também, mas fazia muita ramboiada, fazíamos noitadas, fiz coisas parvas, já mesmo coisas de quem sai normalmente quem sai da aldeia, das vilas, da Riola tem este comportamento comum. Extravasa um bocadinho. Extravasamos um bocadinho e juntamos todos em grupo, que é, não vão ser só idiotas sozinhos, vão ser todos idiotas que fica melhor. Fazer coisas como ir à noite e depois ficar até de madrugada à espera que o metro abrisse para ir de comboio. E foi espetacular. Eu adorei aquele convívio, especialmente porque nós acabamos depois por nos juntar a pessoas que são parecidas connosco. Os meus amigos da faculdade começaram a ser tudo pessoas que é das Caldas da Rainha, porque foi a mesma distância praticamente que eu estava de grande, eu estava das Caldas. Sim. As vidas, as experiências de vida é que batia tudo certo. E, portanto, foi assim que a gente foi criando, mas foi fantástico, sim, foi deslumbre, um encanto. E foste descobrindo também outros interesses, além da questão do estudo, não é? Falávamos há bocado que és uma pessoa muito curiosa, interessaste pela política e pela economia, etc. Sim. E como é que foi crescer na cidade e vendo esses pontos? Foi, olha, o primeiro contacto assim com a vida política propriamente dita que tive na faculdade, não é política, é político-académica, associativa, foi a Associação de Estudantes. Quer dizer, nós chegamos aqui da Grândola, que praticamente não havia Associação de Estudantes e que, quando era eleições, eram uns 50 gatos pingados a votar, ou 100, para uma realidade em que de repente há eleições à séria, e há associações de estudantes à séria, e há listas, e há ideias, debates. E há debates, e aliás os debates sempre muito polémicos, que pela faculdade tem-se uma escadaria no edifício principal e o pessoal juntava-se lá a debater, uma coisa é um deslumbre, é fantástico, quer dizer, é uma realidade que nós não conhecemos aqui e que nós ficamos com perfeita dimensão. Embora eu tivesse tido aquela experiência do Conselho Geral, eu não tinha a experiência de ter nem competição, normalmente, porque nas terras pequenas não há provavelmente competição deste tipo de coisas. Não tinha a experiência de haver competição, nem de haver mais pessoas a pensar o mesmo que eu, nem de haver pessoas a pensar diferente de mim e com capacidade para me dizer, e portanto foi muito interessante. Eu, na altura, lembro na primeira ano de faculdade, juntei-me a uma lista simplesmente porque disseram fez aqui juntas-te a nós. E eu, bora, vai contente. Nós teremos isto. Os outros são uma porcaria. Eu disse, bora, isto é um pensamento de jovem. E na altura juntei-me à lista E e tive uma fotografia e tal, e não fiz mais nada, foi mais soldado. Então depois só no segundo ano é que eu comecei a ter já uma postura diferente, estava mais envolvido, e depois na altura juntei-me a um projeto por convite de uma das dirigentes do projeto, que era a lista I,
de inovação e aquelas coisas todas assim. Foi um projeto muito interessante, foi construído de raiz, não tínhamos partidos nenhums por trás. Nas faculdades também costuma ser difícil, porque às vezes há algumas listas que têm apoio partidário das máquinas. Ok. E portanto ali não havia apoio nenhum, aquilo éramos um bando de gente. Eram vocês? Eram vocês, e eram vocês de vários cursos políticos, era uma coisa assim um bocado estranha. Aliás, eu não sei como é que nós concordávamos entre o que estávamos a dizer, mas concordávamos. Passámos horas a discutir programas e não sei o quê. Pronto, as eleições perdemos, ainda bem que perdemos, que depois houve aquela reflexão coletiva de realmente se tivéssemos ganho tínhamos estado a trabalhar e agora conseguimos assim acabar o curso a tempo, que é o que importa. E conheci montes de pessoas, seja de vários quadrantes políticos, seja de várias ideias na altura. E fiz amigos que nunca mais me esqueci deles. E foi também despertou um bocadinho o bichinho para a política, eu comecei a ter mais contacto. Eu sempre gostei de política, mas nunca o suficiente para pensar em me envolver ou em querer estar. Portanto, foi durante esse período. E pronto, foi uma experiência assim, dentro do contexto da licenciatura, foi essa a grande experiência. E mantendo o foco aí nessa questão da política, do teu ponto de vista enquanto jovem, mesmo durante o tempo da faculdade e hoje em dia, achas que essa questão do interesse pela política ou pelos assuntos cívicos na nossa sociedade, os jovens de hoje em dia estão completamente diferentes dos teus ou estão a dar interesse por outras vias? As perguntas complicadas, não é uma pergunta de resposta fácil. Se nós pensarmos, eu acho que o desinteresse da política vem há muito tempo, não é uma coisa de agora. Eu tenho 10 anos de diferença para os miúdos que estão agora com 18 anos. Não é? Portanto, não é uma diferença muito significativa, mas o desinteresse na minha altura já era grande e agora continua a ser muito grande. Porquê é que há o desinteresse? Não é? Ou porquê é que os jovens não se apegam tanto? Porque a política não lhes diz muito, porque as causas não lhes dizem muito, porque os programas não lhes dizem muito, porque a política é um bocado muito complicado e os jovens lutam por causas muito particulares. Tu consegues ter pessoas muito ativas, por exemplo, nas questões climáticas, mas depois em questões de política partidária já não acham tão interessantes. Ok. Esta a tua pergunta. Sim, vai um bocadinho por aí, porque eu próprio sinto que vai havendo muito desinteresse em algumas partes de assuntos da nossa sociedade que até podem ser importantes, os jovens terem um bocadinho mais voz e às vezes não é muito fácil perceber o que é que na juventude atual faz com que eles percam o interesse ou até pura e simplesmente eles podem estar interessados, mas estão a utilizar outras vias para conversarem sobre isso, não é tão visível, não é? Sim, não é tão visível. E é assim, eu sou professor, não é? Acabo por às vezes ficar espantado porque os miúdos, especialmente no secundário, até têm alguma curiosidade, alguns têm alguma curiosidade política, mas no geral eu acho que não têm muito. Não tem muito porque nós somos uma sociedade, de um modo geral, muito pouco participativa, especialmente em meios pequenos. Nós, quer dizer, é muito difícil a gente pensar que as pessoas vão lutar por causas. Eu hoje em dia não vejo nenhum jovem preocupado. Agora com a escola tem-se visto aí alguns jovens a juntarem-se aos protestos, etc. Mas nunca vi jovens muitas vezes a discutir coisas como o Serviço Nacional de Saúde. E não estou a falar de jovens que estão na política, estou a falar daqueles que não estão lá ativamente, exatamente. mas que têm uma noção de é preciso melhorar, é preciso fazer, é preciso mudar. E isso acho que vem de um certo desligamento generalizado que as pessoas têm, de uma desconexão, eu acho que também não sabem o suficiente para serem ligados, acabamos por não ter interesse, não percebemos, não compreendemos, o sistema também é muito complexo e depois as escolas também não explicam muito bem aos miúdos e portanto isso é uma bola de neve e as pessoas vão se desligando, portanto eu não fico nada surpreendido que a maioria dos jovens com quem tu falas tu não consigas perceber bem qual é que é a causa primordial, porque até pode haver uma causa, mas depois um conjunto de causas, aquilo que nós chamamos de uma ideologia, Sim. já não existe, é muito difícil. Ou vão por revolta, também acontece muito, e eu senti muito isso quando dei aulas em Ferreira, haver uma revolta ali social muito grande em algumas matérias, e isso puxar para a política, muitas vezes, por um lado que eu não sou muito simpática a esse tipo de ideias, mas percebo porque é uma revolta, mas, sei lá, não estou a ver no futuro os jovens se envolverem muito, não. E começas a pensar em ser professor depois desta altura? Sim, ou ainda demorou um bocadinho? Não, portanto eu terminei o curso em 2016 e na altura eu gostava muito de economia, portanto eu adoro economia, já lia muito, grande parte do que eu lia já era só sobre economia
Então sei que eu comecei a comprar o Diário Económico no 7º ano, portanto quando ele ainda existia, já não existe. Depois deixei de comprar, mas eu lembro que o primeiro jornal que eu comprei foi o Diário Económico. E quando trabalhava na Galé, uns anos que eu trabalhei na Galé, também era o Jornal Económico que lia, e sempre podia comprar um jornal, ou era o Diário Económico ou era o Público, por vezes o Expresso. E portanto, durante este período, acabei por estar ali no final da licenciatura, fui fazer umas cadeiras, não são cadeiras, são unidades curriculares, para Ciência Política e Relações Internacionais, muitas delas já viradas para a economia. Fazia economia internacional, estudos europeus, por aí. E, portanto, na altura despertou o bicho da economia e das políticas públicas e tal, e então fui fazer um mestrado para o ISCTE. Portanto, escola como extraordinário, adorei. Eu conheço bem. Conheces bem o ISCTE, portanto, sabe perfeitamente que o ISCTE é bom, é uma escola muito interessante, tive bons professores, o mestrado é um ambiente muito diferente da licenciatura, nesse sentido, colegas mais velhos, grande parte dos colegas eram pessoas mais velhas, porque não era um mestrado muito, não havia muita malta nova, era sobretudo o pessoal que já trabalhava e que já tinha, nós éramos um grupo de pai de 5 novos que tentávamos também fazer um grupinho e discutíamos muito, e aí sim era muito interessante, discutíamos muito de ideias, economia, política e não sei o quê. E a ideia de ser professor vem por acidente. Portanto, eu terminei, na altura estava muito virado para ser consultor, portanto quis ser consultor, mas depois aquela ideia de ficar fechado no escritório das 9 às 5, ou das 9 às 5, ou sem isenção horária, das 9 até nunca mais, ou das 10 até nunca mais, do mestrado. Portanto, eu terminei a tese, estava ali um bocadinho, não sei bem para onde é que havia de ir, e, entretanto, numa conversa de café, por acaso, com a tua esposa, no bar da Malta, e ela disse, porque é que não vais para as AECs? Porque eu estava naquela fase, entanto que eu tinha entregado a tese e estava à espera da defesa, e aquilo demorou 3 meses e tal. Porque é que não vais para as AECs? Não sei o que, não sei o que mais. E eu pensei, para ir para as AECs, porque é que eu vou fazer para as AECs? E depois aquilo despertou-me ali qualquer coisa e fui. Estive ali e tal, e comecei a gostar de estar numa sala de aula, de interagir com os miúdos, embora aqueles sejam miúdos mais pequenos e terríveis por sinal, mas era diferente, era uma coisa mais lúdica ou desportiva, portanto levava-se muito bem. Mas deu de experiência. Mas deu uma experiência diferente e deu-me experiências para a vida. A gestão de conflitos com miúdos, aquilo ensina muito a trabalhar com crianças mais pequenas. E portanto, ali pensei, se calhar vou tirar um mestrado em ensino. Se calhar vou tirar um mestrado em ensino, porque não tenho mais nada para fazer, vou ter mais um mestrado. E portanto eu ali decidi-me, já mais no meio do ano letivo, decidi-me ir fazer o mestrado em ensino. Só que havia uma questão que era, não queria depender dos meus pais mais para estudar. Portanto, não estava fora de questão, depender dos meus pais. Não queria, portanto, a pessoa chega à vida universitária e é muito interessante os primeiros anos, começa a fartar, não tens dinheiro e não tens independência, ou a tua autonomia financeira. E então pensei, preciso de um part-time. Em Grândola não há part-time em qualquer lado, e foi por isso que eu fui para o Lido. Portanto, entrei no Lido, eu tive entrevista para aí a meio de agosto, e portanto assinei o contrato dia 1 de setembro, ou 31 de agosto, já não me lembro, mas foi 1 de setembro, assinei o contrato com o Lido, ao mesmo tempo que já tinha entrado no mestrado em Lisboa, isto de vida perfeita. Portanto, vou fazer o mestrado, ao mesmo tempo que trabalho no Lido. Portanto, o Lido foi fantástico, criou-me ali Mestrado em Lisboa, Lido em Grândola. Sim, tudo assim, viagens ir e vir, tudo certo. Também só tinha aulas 3, 4 vezes por semana, portanto era fazível. E já tinha alguma experiência de estudo, portanto, nesta fase da minha vida, quer dizer, eu tenho mestrado, portanto estava a fazer outro, é dado de lado, portanto, não é, o nível de exigência não sobe, portanto, não foi muito complicado. O Lidl foi fantástico, mas estou ali lá e tal, tinha um horário fantástico, portanto, trabalhava de manhã, tinha de semanas para poder estudar e ia fazer o mestrado à noite. Entretanto, aparece uma vaga para dar aulas em Grândola. E eles pensam, olha, porque não, encher mais o meu horário com mais uma porcaria. E então comecei a dar aulas, portanto, aos meus primeiros alunos, que agora estão no 12º, na altura estavam no 8º e no 9º ano. Foi uma experiência incrível, quer dizer, estava a aprender a ser professor. Estava a dar aulas pela primeira vez aos crescidos. E estava a trabalhar no Lidl a part-time, portanto, tinha uma vida super ocupada, mas estava a aplicar tudo o que aprendi na faculdade, e depois não sei o quê. Sim. E depois métodos do Lidl, houve uma altura que lembro, mas assim, isto são ideias parvas que nos passam enquanto professores. Foi de género, e no Lidl nós temos tempo para tudo, não é? Portanto, tens não sei quanto tempo para fazer isto. E pensei, vou fazer isto nas aulas também. Tem não sei quanto tempo para fazer, não sei quanto tempo. Aquilo até funcionava, aquele controle por tempos. E portanto tive turmas muito boas e foi uma experiência fantástica. Então, antes de passares a ser professor quase a tempo inteiro, Sim. Lidl, escola, mestrado, como é que foi gerir o teu dia-a-dia nessa altura? Portanto, eu tinha só gerir, porque não fazer mais nada. Eu passava o dia em circulação. Eu entrava no Lidl às 5 da manhã, saía
às 9, 10, depois ia dar umas aulas, depois ia preparar aulas ou ia corrigir coisas, e depois ia para Lisboa, e depois ia ter as aulas, e depois vinha de Lisboa, e depois ia meditar e depois corria no dia a seguir. Basicamente uma vida muito... Eu só parava no primeiro ano de faculdade até foi mais equilibrado, porque eu parava os fins de semana e permitia-me ali reajustar. E respirar um bocadinho. Respirar um bocadinho. Não respirava muito, mas conseguia fazer as coisas com outro tempo, não é? Conseguia beber um café com os amigos e não sei o quê. Depois, quando entrámos ali no segundo ano, é que foi mais complicado. Portanto, no segundo ano de faculdade, ou seja, quando da defesa do relatório, do estágio, em que eu estava no livro, estava a fazer o estágio que nós tínhamos que fazer para conseguir ficar personalizados, portanto, faz parte basicamente depois da dissertação. Foi mais complicado porque eu aí estava mesmo muito ocupado, portanto, não tinha muito tempo para nada. O livro consumia muito tempo, o estágio também não consumia muito tempo, e depois foi uma altura meio Covid, meio sem Covid, e vamos nesta loucura. Portanto, foi muito complicado, mas foi possível. Consegui fazer tudo sem grandes chatices. Nunca pensaste nem sequer abandonar? Nunca. O falhança não estava previsto na equação. É de género, tem que ser. Tens que conseguir fazer isto. Fazes o melhor que podes. E o melhor que podes é, se calhar tenho que fazer isto, não é? És andares um bocadinho mais cansado. Sim. É não dormir, basicamente. O truque é sempre não dormir ou cortar horas de sono. Quando a gente corta horas de sono, funciona tudo. Ao fim de um tempo é que depois começa a pesar na saúde. E já depois, quando terminei o estágio, ainda não tinha entregue o relatório, portanto, a tese, comecei a dar aulas em Beja. Estava no Lidl ainda, portanto, estive no Lidl depois nesse verão a full time, portanto, isto foi há 10 meses, acho que não foi este, foi o outro. Estava a full time no Lidl, portanto, subiram uma carga horária que eu também recebi mais algum, portanto, também tenho este problema de ganhar dinheiro de não sei como. Quem enriquecer a trabalhar, que é uma loucura que ninguém enriquece. E estava a dar aulas em Beja, ainda meio, depois já com uma carga horária mais baixa, mas ainda acima do part-time normal, portanto, 28 horas que era no Lidl. E estava a dar aulas em Beja, há 2 semanas. E aquelas 2 semanas foi do género. Portanto, eu nunca tinha dado aulas para nada. A minha experiência de ensino era aqui, na Terra. Uma escola diferente, com períodos diferentes, com turmas de cidade, não com turmas de 20, são turmas de 30, em que tu chegas a uma escola grande e basicamente aquilo é altamente impessoal. Enquanto aqui isto é um robodó nas escolas pequenas, aquilo é um encanto, nas escolas grandes aquilo é uma coisa assim um bocado lá. Apesar das pessoas terem recebido super bem. Portanto, eu estive lá 2 semanas e entretanto eu comecei logo a pensar, tenho que ir embora daqui, porque tinha uma turma que era um CEF de cerâmica, bem, aquilo era um terror. Tudo o que é o pior vai para lá e nós muito gostamos do ensino, quando as turmas não são boas, a coisa torna-se muito mais complicada. E portanto houve ali uma fase em que eu gosto muito de nunca ir desistir e nunca ia desistir dos miúdos, mas sempre pensei assim, pô, eu vou chegar ao fim do ano acabado. Em burnout. Portanto, em burnout completo, certeza, as pessoas vão me arrastar para o fundo do curso. Então também não se permite essa questão porque eu estava num horário temporário, que estava num horário temporário que tinha a ver com licença de maternidade, portanto a professora ia voltar. Então o que é que eu comecei logo a pensar? Bom, começar a pensar, enquanto ainda posso rescindir o contrato e concorrer outra vez, para ficar mais perto de casa ou numa escola melhor. Abre um horário completo em ficar do Alentejo. Eu pensei, olha que engraçado, aqui está perto de mais, menos 20 km. Até o mesmo caminho, até não é um transtorno muito grande. Bom, concorri a Ferreira, fiquei. Aliás, eu recebi 2 horários, eu fiquei nos 2 horários. Já tive a hipótese de escolher o que é que queria, obviamente quis escolher turmas de secundário, que é para adicionar um bocadinho mais de trabalho. E nessa fase, uma fase de muito trabalho, porque estava a acabar o relatório de estágio, ainda estava no livro e ainda estava a dar aulas em Ferreira. Portanto, tinha que fazer as viagens, assim. Comecei a perceber que tinha que abrandar este ritmo. Portanto, estava neste ritmo há 2 anos, sensivelmente 2 anos e qualquer coisa, portanto, eu estava a começar a ficar mesmo muito estourado. Portanto, estava a começar a dar sinais de fraqueza e houve uma vez que estava a acontecer para ficar claro, esqueci. Eu acordei de manhã, não sei o que é assim esta parte. Passei a viagem toda sem sentir, assim, eu estou a tomar AVC de certeza. Felizmente não, era só tipo uma dormência, tipo de não descansar. E lá, portanto, depois foi na altura em que eu decidi sair do livro, portanto, percebi não, isto Já não estava a ser sustentável. Já não é sustentável para a minha sanidade mental, porque depois também não consegui dar o meu melhor no livro e eu gostava de dar o meu melhor à empresa. São bons empregadores e, portanto, uma pessoa sente-se mal e estar ali a fazer menos do que está a ser pago. O que é uma coisa um bocado estranha em Portugal, porque eles estão sempre maltratados pelos patrões, quando temos um bom empregador aquilo é fantástico.
E eu tive muitos outros empregadores, na altura em que trabalhei em restauração, etc. Mas aquilo ali funciona mesmo muito bem. E tive que ser tomado de sair. Gostou-me, fiquei com muita pena de libertar aquilo também era um escape de tudo. Nós estamos ali, chegamos ali a trabalhar na reposição ou no que for, temos aquele momento quando a loja está fechada em que vamos lá à vontade. É muito duro, mas a gente larga lá a raiva mas é divertido e é um espírito de equipa incrível. E, portanto, tive muita pena e foi uma despedida que me gostou mesmo muito. Às vezes vou lá hoje e penso, tive que fazer um part-time para ganhar mais dinheiro. E não é só pelo dinheiro, é mesmo pelo pagode. Portanto, entretanto, depois fiz o meu ano em Ferreira, foi uma experiência incrível, porque estava suposto, estava numa escola sozinho, ninguém me conhecia, não havia contactos nenhuns, era só eu, portanto, era o professor Alexandre e tinha que dar o melhor que podia para mostrar a qualidade do meu trabalho, nós começamos avaliados, e sobretudo porque tinha alunos de secundário, e portanto, alunos de secundário significa exames nacionais, significa expectativas que eles também têm que gerir. Portanto, nessa altura, empenhei-me muito com os miúdos, tive turmas fantásticas. Eles, passei pacotes de riso, tive aulas que ri imenso com os miúdos, foi muito fixe, foi a mesma experiência. Tive muitas saudades, tenho saudades de andar de dar aulas, mas era um bocado mais divertido às vezes. Mas pronto, faz parte. Nós temos que às vezes sair das escolas onde eu até gostava de lá estar e portanto até já estava a saber se podia lá ficar porque consegui renovar o contrato. Não consegui porque não era profissionalizado na altura em que fiz o contrato, licencias, palavras de portanto, entanto, tornei-me professor oficial a meio desse ano letivo, em que fiquei mesmo profissionalizado, também no mestrado, em ensino, e pronto, passei um verão de rega-bof total, depois já não há livro, já não há tese, já não há escola, portanto, desde agosto de mês de férias para professores, portanto foi mesmo... Finalmente um mês de férias, um mês de férias, não, foi mesmo finalmente um mês de férias, porque não tinha férias há um mês de tempo, férias em que paras mesmo e desligas. Ter férias e estar preocupado porque tens aulas ou porque tens escolhas de avaliação, não são férias. Tive férias e desliguei completamente. Passei um verão alucinado, ia beber café todas as noites, ia para os copos assim, completamente passadas, andava aí fim de semana inteiros de longe. Pronto, e depois voltei a setembro e voltei à fase de professor outra vez, que é agora acho uma pessoa séria. Pronto, entretanto este ano fiquei em Alves Estrela, outra vez um ataque cardíaco, assassinatos, estão um horror, muito longe de casa, outra vez só com os profissionais, e eu pensei, tem que ser, tem que ser. Então eu vi o Wagner para Grande e eu não pensei duas vezes e vim para Grande e tocar este ano. E cá estás. Cá estou de volta. E então, isto, pronto, apesar de já estares aqui nesta altura como professor, já te consideras um professor, Sou um professor, não considero já sou. um professor que trabalhou na Galé, que trabalhou no Lidl, que serviu à mesa, que foi na do Salvador. Sim, uma experiência assim. Uma experiência de um ano só. Foi só um verão. Quem é o professor Alexandre? É mais alguma coisa, quase. É diferente do Alexandre enquanto pessoa ou é muito próximo? É um bocado diferente. Não é assim, não são muito diferentes porque há coisas que nós não conseguimos, quer dizer, pelo menos eu não tenho essa habilidade. Há pessoas que fazem coisas fantásticas, são atores brilhantes, eu não consigo. Eu sou aquele professor que consegue ser rígido nos primeiros 2 meses e depois começa a ter que desmoronar aquela postura fria e distante. Sou muito próximo dos miúdos, tento sempre ter ali uma relação entre eu sou o vosso professor, não sou o vosso amigo, mas também não sou inimigo, nem sou uma pessoa hostil. E tentar manter aquele equilíbrio de forças que existe ali. E às vezes é engraçado porque os miúdos, depois, em Ferreira, a primeira vez que os alunos se atreveram a chamar-me um nome diferente de professor, em que eu disse, Bro Alex, e eu, desculpa, que super mal. Depois adorei, até deixei eles, porque eles só faziam aquilo fora das aulas. Portanto, eles percebiam que entrava dentro da sala e que acabava aquela brincadeira. Havia aquele respeito. Havia um respeito. Sim, normalmente os miúdos respeitam-se desde que percebam, haja limites estabelecidos. Mas o professor Alexandre, às vezes, é uma figura assim um bocado diferente. Às vezes tem que ser bruto. Não é? Nós, as pessoas, temos sempre este papel de nós vamos trabalhar e não nos apetece também. Portanto, nós também somos seres humanos. Às vezes não nos apetece trabalhar. Nós temos política educativa que às vezes não faz sentido ou que nós não nos revemos nela e temos que fazer. Mas nós miúdos não deixamos transparecer isto. Os miúdos somos uns brutos, umas bestas quadradas, lá diz que dentro da sala e não há poder para ninguém, estou ali trancado e depois começa o ralhete habitual da manhã e começa. Temos que falar. Ou então temos que fazer os teatros. Às vezes os miúdos dizem disparados e nós queremos rir. Já me aconteceu
estar a dar um ralhete e começar-me a rir porque não consigo, porque estavam na brincadeira e dizem coisas engraçadas, mas dizem coisas para e, portanto, isso fazer um humano é rir. Portanto, é este misto de fazer teatro com não fazer e com, às vezes, deixá-los levar também, eles serem eles um bocadinho influenciarem o teu estado de humor. Porque eles, às vezes, também te conseguem trazer alegria, os mitos às vezes é engraçado e acabas por levar o dia um bocadinho melhor. Agora vou-te fazer uma pergunta, se calhar é um bocado complicada, mas muito atual, não é? Sim. Que é o que é ser professor hoje em dia? Estamos a assistir nos últimos tempos a estas polémicas todas, às greves, e tu que és um professor mais jovem do que grande parte dos professores que estão a dar aulas, não é? O futuro não é muito risonho, segundo aquilo que vamos vendo. O futuro dos professores ou o futuro de todos? Pois, o que é ser professor hoje em dia? Quais são as dificuldades que tu sentes que estás a ter enquanto professor? Dificuldades. Eu acho que ser professor hoje em dia é um misto de muita coisa. A questão da precariedade. Em Portugal, ser professor é um contexto muito específico. Precariedade, conceito de estabilidade. Eu não sei, eu costumo muito estar ali e os miúdos falarem no ano médio seguinte e eu estar ali do género. Eu não sei se fosse professor. Não é, nem sequer é pedagógico para nós, não é pedagógico para alunos, portanto o sistema em si não funciona. Em relação aos miúdos, a situação está muito complicada. Portanto, houve 2 anos de pandemia, a coisa correu muito mal, portanto, a aprendizagem foi um desastre. Houve estatísticas, mas eu acredito que grande parte daquilo tem ali uma aldrabice à costura, e digo isto sem problemas nenhum. Portanto, houve muita falsificação de reconhecimento de competências. Nós classificamos um aluno, não é? O aluno tem 13, o aluno tem 4, o aluno tem 12, tem 14, aquilo supostamente corresponde a alguma coisa, não é? O aluno sabe aquilo, ou o aluno é aquilo. É no sentido escolar. E os miúdos não sabem muito, sabem menos, e eu isso não tenho plena consciência, os miúdos sabem muito menos do que sabiam na nossa altura, na minha e na tua, tem algumas diferenças, mas não é assim muito. Leem muito menos, falam muito menos com os pais, com os amigos, principalmente com os amigos, eu acho que até mais do que os pais, com os amigos. E aliás, o primeiro contacto, comecei a perceber-me disto quando trabalhava na restauração e quando os pais vão jantar com as famílias, está tudo ali com o telefone. Os pais às vezes e os miúdos também. Há miúdos que têm um tablet nas mãos com 3 anos e isto significa é um desastre em termos de estimulação motora, em termos de... E portanto é muito difícil trabalhar com miúdos que não sabem. Portanto, estávamos a trabalhar no 7º ano, no meu caso este ano, ou no 8º, ou no 9º, ou no 10º, ou no que for, e estávamos a trabalhar com competências em que nós, supostamente, temos alunos que deviam saber certas coisas e não sabem. Não sabem porque não nos ensinaram, houve a pandemia, mas a pandemia não é desculpa, porque já a primeira altura delas tinha reparado que havia uma descida de capacidade de coisas básicas, especialmente leitura, de interpretação básica de textos, coisas muito simples. E isto não é muito agradável. Nós estamos a trabalhar com matéria que depois também é muito cessada, os miúdos não querem saber. Há miúdos que querem, há sempre os bons alunos, mas estou a dizer, na média, na generalidade, os alunos não querem saber. A escola é uma coisa distante. Não, e acho que a pandemia também custou ainda mais contacto. Eu lembro que eu passava tardes inteiras na escola quando era miúdo e que ia muitas vezes para a escola e que adorava ir para a escola e nós, na realidade, gostávamos de ir para a escola e nós temos miúdos, muitos miúdos, que a escola não nos diz nada. Se não estás a falar com o miúdo e o miúdo se estivesse ali ou se estivesse num sítio qualquer, era exatamente igual. Estão muito ligados às redes sociais, ao que é imediato. É muito difícil, especialmente no secundário, quando tens de explicar ideias muito complexas aos miúdos. E aquilo não é logo, portanto, não é uma coisa imediata. Não é que clicas no botão e não tens um resultado. Tens que pensar dá trabalho. E os miúdos não gostam de trabalho e, portanto, também não gostam de pensar. E isto assusta-me um bocadinho. Portanto, neste sentido, ser professor, para mim é um desafio constante, diário. Temos que lidar com esta situação e é particularmente difícil pensar que o sistema educativo também não está a responder a isto da melhor forma. O sistema educativo funciona de uma forma estranha. Não estou a dizer que será questão de ser mais tecnológico ou não, porque a tecnologia, há pessoas que dizem mas vamos fazer tecnologia e resolvemos o problema e ser professor é fantástico e é digital. Os miúdos gostam de cenas digitais durante uma semana, ou seja, na segunda semana estão tão fartos. Sim, como acredito que sim. Coisa qualquer. É tudo muito giro, mal, é dinâmica, é divertida, com um tablet nas mãos, mas na semana a seguir é outra vez arroz e eles dizem-me.
faz tudo e eles lá vem esta outra vez com estas coisas. Eles também não gostam. E, portanto, é assustador a precariedade, as dificuldades que os miúdos têm, o próprio contexto da sociedade. Informação falsa é uma coisa que eu tenho a noção que há miúdos que não têm a mínima noção da realidade porque não vê sequer o telejornal. É uma coisa que não existe com os miúdos. É as notícias. No passado em Ferreira eles fartavam-se de rir com este, a guerra da Ucrânia. Em Ferreira eles tinham uma sala, os miúdos tinham uma sala a tratarem, tinham televisão. E então quando começou a Ucrânia, eu estava nas notícias, eles estavam a ver, a achar aquilo interessante. E depois falaram para mim, professor, estamos a ver as notícias, todos contentes, porque eles sabem todos, e vocês têm que ver as notícias todos os dias com os vossos pais, ao jantar e falar das notícias. Porque é uma coisa básica de socialização. Nós estamos aqui a falar, há miúdos que não falam uns com os outros, nem miúdos. Sim. Portanto, e nós todos passámos a adolescência a falar, não é? Eles hoje falam através de ecrãs e é muito difícil às vezes nós conseguimos chegar aos miúdos através de... Não há aquela relação emocional, nem Quer dizer, mas é muito desligado. residual, nem. Coisas como a violência. Nós, todos, não é? Se nós chegássemos ao pé de alguém e insultássemos, a probabilidade de levarmos um banana na cara a seguir era muito grande, não é? Portanto, controlávamos com os nossos pensamentos menos agradáveis, não é? Não estávamos estúpido ou pelas provas que não posso dizer aqui, mas éramos pessoas mais moderadas. E éramos forçados a ser moderados porque havia uma força da sociedade, do género. Não se calhar vai ficar mal. Uma rede social pode chamar o que quiser ao povo. Ela não vê. Sim. Depois ninguém sabe. Portanto, há uma gestão diferente de conflitos. E isso afeta a educação também, porque a educação é um sistema. Portanto, respondendo, se é difícil, o que vem aí não é fácil. Estavas a dizer, porque disseste, isto vai ser difícil, tudo é difícil. Eu pensei, mas é difícil para quem? Porque é difícil para todos. Pois. Nós sabemos, não há indicador nenhum que nos diga que a vida vai ser melhor. A vida não tem melhorado nos últimos anos, pelo menos desde que eu tenho lembro. A vida foi sempre piorar no modo geral. É por isso que eu perto muito sempre os miúdos para tenham opções abertas, vão estudar, estudem até não conseguirem fácil os exames nacionais porque precisam ter a porta aberta. Porque precisamos, portanto, houve esta facilidade dos exames não serem obrigatórios durante o Covid, o que gerou também situações de miúdos não fazerem exames e depois, quando querem ir para a faculdade, não podem. E, portanto, se vai ser tudo pior, significa que nós vamos ter uma coisa descida. Os miúdos vão ter uma vida mais complicada, vai haver mais tensões nas escolas. Portanto, especialmente agora nestes próximos anos de crise, vai ser muito complicado. Mesmo assim, apesar desse quadro negro, achas que há algum tipo de esperança? Não, há sempre esperança. Os jovens têm sempre uma fonte de esperança. O quadro é muito negro, mas quem trabalha com miúdos sabe que há sempre ideias novas. Eles estão sempre a pensar em coisas novas. Eles são sempre muito mais positivos do que nós somos pessoas. Portanto, mal vai para mal. E eles funcionam uma lógica completamente diferente. Portanto, às vezes que nós temos este contacto com os miúdos é bom por isso. Eles têm esta energia de... Eles ainda sonham, o que é uma coisa que nós vamos perdendo. Mas eu vou sentir isto. Sonho, mas ainda é assim uma coisa do género. Eu também seria assim, eu tenho que ser a trabalhar. Agora já penso só, se calhar vou ser pobre a trabalhar. E os miúdos não. Os miúdos sonham sempre, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo, ou eu quero fazer isto. Ou... E com maior ou maior dificuldade vão lá chegar. Vão lá chegar e, portanto, eu também acredito que eles vão conseguir fazer alguma coisa. Sim, essa positividade da juventude é sempre cativante. Trabalhas também com miúdos e, portanto, o trabalho também envolve algum contacto. Sim, Sabes, sim. Tem este farol de esperança que se vai para a universidade. Alexandre, tu viveste a vida que viveste até agora e estudaste muito baseado na história e na geografia, coisas que são muito relacionadas com o passado. Para ti seria bom viver no passado novamente ou prever o futuro? Seria bom viver no passado ou prever o futuro? É assim, prever o futuro não é bom. Vamos tentar mudá-lo, não é? Se não nos agradar. Portanto, eu acho que preferia viver no passado, porque assim não havia hipótese de tentar alterar o futuro. Mas para dizer o que é que eu preferia ver, eu preferia viver no passado. Por acaso tinha essa curiosidade de meter uma máquina de tempo e checar o que era. Se pudesses passar uma hora a conversar com alguém que esteja vivo ou que já tenha morrido, com quem é que irias beber um café e do que é que falariam? Eu nunca tinha pensado nisso. Assim, há montes de pessoas. Talvez integrada nos últimos tempos que eu tinha assim, mais curiosidade era a Rainha Isabel II. Eu de facto quis perceber quem é que era tal senhor. Sempre tive aquela coisa de ficar um livro bem fechado, ia ser uma coisa interessante, ia ser uma conversa muito interessante, perceber o lado da realeza e aquelas coisas.
nós não percebemos o nosso, Claro. através do encantamento que se faz da situação. Eu acho que seria ela uma resposta um bocado curiosa, porque seria muito todos, certamente. Mas neste momento, se calhar, talvez esteja vivo. Ficaria lá a perguntar, desculpe lá, mas acho que tem essa habilidade. Falar com esse tipo de figuras, sim. Estamos a chegar ao final dessa nossa entrevista. Esta conversa vai ficar arquivada no site da Juventude, pertence ao município de Grândola. E vou-te fazer uma última pergunta. Daqui a 10 anos, por exemplo, vais poder rever esta entrevista. Que mensagem é que passarias ao Alexandre daqui a 10 anos? A qual dos Alexandres? Ou de agora ou do futuro? Ou do futuro? Espero que não tenha desistido de fazer o doutoramento. Vai ser feito agora em breve, acho eu, nos próximos anos. Portanto, espero que essa ideia esteja lá. E achas que o Alexandre daqui a 10 anos ainda vai ser professor? Não sei se alguma coisa que me estimule mais, mas a partir assim. Obrigado, Alexandre. Nada. Foi um prazer.